Eu saúdo a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, abra sua Bíblia aí no livro do Salmo. Salmo 116. No livro dos Salmos, Salmo de número 116. Salmos de número 116. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os meus ouvidos. Portanto, o invocarei enquanto eu viver. Os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei angústia e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda aos simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Alma minha, volta para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, nos meus olhos de lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei. Estive muito aflito. Dizia na minha pressa: todos os homens são mentirosos. Que darei eu, Senhor, por todos os teus benefícios que me têm feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Ó Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Soltastes as minhas ataduras. Oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, graças a Deus estamos na casa do Senhor para cultuar este Deus maravilhoso, este Deus tremendo, este Deus que habita no meio do seu povo, pela promessa do seu santo Filho, que é Jesus. Aleluia. Por isso estamos aqui nesta noite, aleluia, porque Ele está aqui neste lugar. É o que nos traz a esta casa de oração, é o que nos traz a este lugar em que o nosso coração se alegra. É a certeza de adorarmos um Deus vivo, um Deus que peleja por nós em dias de angústia, em dias de batalhas, em dias de tristeza, em dias que há as aflições desta vida, aleluia, tentam nos roubar a paz que excede todo entendimento, aleluia. E esta paz nós encontramos na pessoa de Jesus, o Filho unigênito de Deus, aleluia. E eu começo esta oportunidade falando de paz, porque a paz é uma coisa que o dinheiro não pode comprar. A paz é uma coisa que posição social não pode comprar. A paz, ela é abstrata, aleluia.
Ela não vende nas prateleiras das farmácias. O que vende na prateleira da farmácia é um remédio, aleluia, que neutraliza os nossos sentimentos e nos dá uma falsa sensação de paz. Mas quando a gente acorda, o problema ainda está lá para ser resolvido. Mas nós recebemos a Jesus como Filho unigênito de Deus, como aquele que foi enviado para morrer por nós, pelos nossos pecados. E antes que fôssemos alcançados, sendo nós povo gentil, povo que não era da promessa de Deus, quando Jesus vem a este mundo, ele já carrega consigo um título muito importante para a nossa vida, para os nossos dias, que é de Príncipe da Paz. Isaías, quando profetiza a respeito de Jesus, ele diz que um governo está sobre os seus ombros, aleluia. E ele será chamado maravilhoso, conselheiro, aleluia, Príncipe da Paz. Adorarmos a Jesus, servirmos a Jesus, confessarmos a Jesus como nosso Salvador, não nos garante paz todos os dias da nossa vida, até que Ele venha ou até que descansemos, aleluia. Mas nos garante que no dia da tribulação, aleluia, Ele está do nosso lado, nos confortando, aleluia. Nos garante que no dia da angústia, da tribulação que Ele nos prometeu que viveríamos, Ele seria aquele que traz ânimo para nós seguirmos a nossa caminhada. Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, aleluia. E os discípulos que receberam aquela palavra entenderam isso de maneira tão poderosa, aleluia, que nem mesmo a morte, aleluia, foi capaz de roubar a paz que eles receberam nas suas vidas, ao entenderem o que era o propósito de Deus, de Jesus para as suas vidas. Uma das coisas mais surpreendentes que eu acho, aleluia, é saber que Estevão estava sendo apedrejado, estava tendo uma morte muito dolorosa, aleluia. Em contrapartida, ele estava tendo a visão celestial, aleluia, da salvação, da paz, aleluia, que este mundo não pôde oferecer para a vida dele. Este salmo de número 116, aleluia, ele não tem um autor bem definido, aleluia. As pessoas que estudam profundamente a palavra de Deus, que pesquisam, aleluia, as escrituras mais antigamente, tendem a acreditar que este salmo de número 116 muito provavelmente tenha sido escrito pelo rei Ezequias, o homem que reinou em Jerusalém, aleluia, no passado, e que também teve os seus dias de guerra, os seus dias de luta, os seus dias de aflição, os seus dias, aleluia, em que a sua paz foi subtraída. Nos dias do rei Ezequias havia na terra um exército muito poderoso, o exército da Assíria, que invadia nações, invadia povos, aleluia, escravizava, matava, aleluia, saqueava, fazia o que queria, aleluia, com as nações que eram menos poderosas, que eram menos numerosas e que não tinham, presbítero Sérgio, um exército, aleluia, para combater de frente, aleluia, contra um exército tão grande, poderoso e cruel. E a Bíblia diz que em determinado momento uma parte dos reinos, aleluia, do povo de Deus, uma parte dos reinos de Israel já havia sido invadido. Eles já tinham tomado alguns reinos do norte, se não me engano. E o alvo da vez agora é o reino em que Ezequias governa. O alvo da vez agora, aleluia,
é tomar a capital do povo de Deus, aleluia. A Bíblia vai dizer que o rei Senaqueribe, aleluia, que é o rei da Síria, envia um mensageiro para dentro da cidade, aleluia. E esse mensageiro leva o terror. Esse mensageiro insulta o rei, insulta a nação, insulta até o Deus vivo todo-poderoso, aleluia. E a Bíblia vai contar que em meio a tanta afronta, em meio a tanta tribulação, em meio a um ataque iminente de um exército muito poderoso e cruel, Ezequias toma uma atitude, aleluia. Ele entra na casa, no templo de oração, aleluia, e vai clamar a Deus. Ele sabe que o seu exército, aleluia, não pode enfrentar na espada, aleluia, o inimigo que está do lado de fora preparando o seu ataque. Mas ele sabe que serve a um Deus que é vivo, que é forte, que é poderoso, aleluia, que abriu o mar vermelho, aleluia, para o povo sair do Egito, aleluia, que enviou o espírito da morte, aleluia, sobre a terra do Egito, e naquela noite muitos inocentes morreram por causa da teimosia de Faraó. Esse Deus ele conhece muito bem, aleluia. Esse Deus ele sabe que havia dado livramento no passado, poderia dar novamente livramento no presente, aleluia. E ele vai fazer uma oração clamando misericórdia. E você conhece essa passagem, aleluia. Ela já foi pregada aqui diversas vezes. E a Bíblia diz que na mesma noite, aleluia, em que ele orava, Deus enviou um anjo no meio do exército inimigo. E aquele único anjo destruiu 185 mil soldados do exército da Síria, aleluia. E o rei Senaqueribe, que até pouco tempo enviava mensageiros para insultar o rei Ezequias, o povo de Deus, o próprio Deus vivo, aleluia, ele agora decide esquecer Israel, aleluia. Ele agora decide encerrar aquele ataque, aleluia, porque o seu exército foi dizimado de maneira sobrenatural, aleluia. Alguns inimigos que se levantaram contra o povo de Israel acharam que na força do braço eles teriam vantagem, e realmente teriam, aleluia. Mas o que eles não contavam, ou se sabiam que Deus realmente existia ali, eles pagaram para ver o preço, aleluia, de até onde Deus seria com o seu povo. E o que acontece com o rei Senaqueribe é isso, aleluia. Ele teve seu exército dizimado por causa da oração de Ezequias. E quando ele volta para o seu reino, a Bíblia diz que ele se prostra diante de uma imagem de um Deus pagão, e os seus próprios filhos chegam com espada e matam ele na frente do Deus pagão. Não bastando a vergonha de ter o seu exército dizimado por uma força sobrenatural que ninguém conseguiu compreender o que era, aleluia, ele ainda foi morto pelos seus próprios filhos. E aqui neste salmo de gratidão, aleluia, aqui na minha Bíblia tem assim: ações de graça por uma libertação. O salmista, que supostamente vem a ser Ezequias, escreveu: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Ele não está dizendo que ama ao Senhor por causa do que Ele fez, aleluia. Ele está dizendo: amo ao Senhor, aleluia. E está explicando o motivo, aleluia, porque Ele ouviu a minha voz, a minha súplica.
nós precisamos ter como padrão de fé para as nossas vidas, aleluia. Nós temos que entender que nas batalhas que parecem grandes demais para nós, nas batalhas que o inimigo é poderoso demais, é forte demais, aleluia, onde a gente não consegue nem sequer levantar a nossa voz, aleluia, nós temos que mirar no Senhor, aleluia. Nós temos que clamar ao Senhor, nós temos que voltar, aleluia, as nossas atenções para quem pode nos socorrer, e quem pode nos socorrer é o Senhor. A paz de Ezequias já havia sido roubada, aleluia. Ele sabia que a qualquer momento ele teria o seu palácio invadido, o seu reino invadido, e inevitavelmente haveria ali um massacre, aleluia. Mas antes que isso acontecesse, ele lembrou que Deus, aleluia, habitava ali no meio daquele povo. E é preciso que você entenda que Deus habita na sua casa, Deus habita na sua vida, aleluia. Não esqueça, aleluia, de clamar ao Senhor nos dias de angústia, aleluia. Antes de tomar um remédio para dormir, aleluia, ora ao Senhor, aleluia. Pede a Deus paz verdadeira sobre a tua vida, aleluia. Pede a Deus livramento, aleluia, sobre a tua casa, aleluia. Sobre aquilo que você não pode resolver na base da conversa, na base do diálogo, aleluia. Diz assim: Senhor, eu já tentei, aleluia, mas infelizmente eu não posso com esta causa. E o Senhor vai achar um jeito de confundir, aleluia, aqueles que nos afrontam, aleluia. Uma das coisas mais lindas que eu acho é isso, aleluia, é que Deus confunde os inimigos. Esse caso de Ezequias não é específico, não é exclusivo, aleluia. Em outras situações Deus fez a mesma coisa. O rei Josafá venceu uma batalha louvando ao Senhor. Quando ele chega no campo de batalha, estão todos mortos. O inimigo já estava morto, aleluia. A Bíblia diz que outro exército tentou invadir novamente Israel, aleluia. E Eliseu bota uma cegueira no exército inimigo. Ele sozinho bota uma cegueira no exército inimigo, aleluia. Deus confunde, aleluia, aqueles que querem nos destruir. Mas é preciso confiar no Senhor, confiar na sua palavra. É preciso se prostrar, aleluia, entender que Deus, aleluia, é o que pode batalhar por nós. No verso de número 2 ele diz assim: porque inclinou para mim os seus ouvidos, aleluia, portanto o invocarei enquanto eu viver. Ele diz: eu amo ao Senhor porque Ele ouviu as minhas súplicas, porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos. Então daqui para frente, enquanto eu viver, eu o invocarei, aleluia. É que às vezes a gente esquece que Deus, Ele pode resolver todas as nossas causas. Às vezes a gente quer resolver do nosso jeito e esquece, aleluia, que nós temos que aprender a esperar no Senhor. Neste mesmo salmo que eu li aqui, ele fala, se eu não me engano, em 3 versículos, dizendo: invoquei o nome do Senhor, invoquei o nome do Senhor. Porque ele não tem mais dúvida da sua confiança, aleluia. Ele não tem mais dúvida da sua fé. A Bíblia vai contar que em outro momento, aleluia, o profeta Isaías, que é um homem de Deus, aleluia, nos dias de Ezequias, chega diante dele e diz assim: põe a tua casa em ordem, aleluia, porque senão tu morrerás, certamente tu morrerás. E nós sabemos que na Bíblia Sagrada, os verdadeiros profetas de Deus, quando eles abrem a boca, aleluia, é Deus falando na terra, aleluia. Não é recadinho de se, talvez, por acaso, não. É: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás.
E se em algum momento Ezequias teve medo do exército inimigo, aleluia, que tentou invadir o governo dele, e destruir, matar e escravizar, o medo que ele deve ter de ouvir a voz de Isaías dizendo: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerá, deve ter sido multiplicado assim por 1000, aleluia. Se antes ele não tinha saído, aleluia, para resolver o problema do inimigo batendo na porta, porque ele não tinha gente, ele não tinha como batalhar, agora é que ele não tem para onde correr se não for para os pés do Senhor. E é isso que ele faz. A Bíblia diz que ele se volta para a parede, aleluia, e faz uma simples oração. Ele diz: Senhor, toda a minha vida tem sido consagrada a Ti. Tenho me esforçado para colocar este reino em ordem, a minha casa em ordem, aleluia. E uma simples oração que ele faz, a Bíblia vai dizer que não tinha dado tempo nem sequer o profeta Isaías ter saído do local. A Bíblia diz que Deus responde de maneira instantânea, imediata, aleluia. E fala a Isaías: volta lá. Diz para ele que eu ouvi a oração dele, vou acrescentar mais 15 anos. E ele continua escrevendo, aleluia, o seu salmo de gratidão: os cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei, aleluia, angústia e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Toda a sua escrita, aleluia, todo o seu registro, inclina-se para um único endereço, aleluia: invocar o nome do Senhor. Ele não tem mais a quem recorrer, aleluia, senão ao próprio Deus. E às vezes a gente se encontra não em situações de morte, mas em situações que a gente pensa assim: se eu contar o meu problema para fulano, não dá em nada. Se eu contar o meu problema para o ciclano, não dá em nada. A gente fica, aleluia, pensando assim: para quem que eu vou recorrer? Ao Deus vivo. Ao Deus vivo, aleluia, que habita no meio de nós. Ao Deus vivo, aleluia, que a Bíblia vai dizer que Ele não está com os seus ouvidos tapados, que não possa ouvir o teu clamor, a tua oração. Ao Deus vivo, aleluia, que presta socorro àqueles que estão necessitados. No verso de número 5 ele diz assim: piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia, aleluia. Ele recebe livramento atrás de livramento, aleluia. É um exército, o Senhor envia um anjo lá e destrói o exército inimigo. É profecia de morte, aleluia. Ele conversa com Deus, aleluia: Senhor, eu tenho feito aqui, aleluia, estou me esforçado para te agradar, Senhor. E às vezes a gente pensa que o que a gente está fazendo está agradando a Deus, aleluia. Às vezes a gente quer viver do nosso jeito e estamos pensando que da maneira que vivemos é o suficiente para agradar a Deus, aleluia. Mas nós precisamos todo dia ter relacionamento com Deus e dizer: Senhor, se tenho andado pelos teus caminhos, me conserva, Senhor. Mas se tenho me desviado, meu Pai, para a direita ou para a esquerda, aleluia, me coloca no caminho certo, me coloca no caminho que te agrada, aleluia, para ver se o Senhor multiplica os meus dias aqui na terra. Porque eu não quero andar por caminhos tortuosos, caminhos que te agradam, aleluia, porque amanhã eu não quero receber profecia de morte.
E tendo recebido o livramento, ele reconhece que o Senhor é piedoso, é justo. O nosso Deus tem misericórdia. O nosso Deus, o Deus que está aqui, Ele tem de misericórdia, aleluia. O Deus vivo a quem nós servimos tem de misericórdia, aleluia. Ele tem tanta misericórdia que Ele não dispensa nem a alma de um pecador pregado na cruz no seu último suspiro de vida, aleluia. Ele tem tanta misericórdia que Ele não tem prazer na morte do pecador, mas Ele deseja que ele faça isso, que ele se arrependa dos seus maus caminhos e se converta. No verso de número 6 ele diz: o Senhor guarda aos simples, fui abatido, mas Ele me livrou. E no verso 7 ele diz: alma minha, volta para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Você percebe que ele não está mais conversando para fora, ele está conversando para dentro, presbítero Sérgio. Ele está falando consigo mesmo, aleluia. Houve um momento que a alma dele se atribulou, ele teve num momento difícil, aleluia, de não saber como resolver a situação, aleluia. Mas agora que ele já invocou o nome do Senhor, agora que ele já recebeu, aleluia, de Deus, misericórdia, justiça, aleluia, piedade, ele vai conversar para dentro: oh, alma minha, tu estava tão abatida, estava atribulada, aleluia, volta para o teu sossego, aleluia. É o alívio, aleluia, que nós recebemos do Senhor no dia de angústia. É aquela sensação, aleluia, de dizer assim: oh, meu Pai, valeu a pena esperar no Senhor, aleluia. Valeu a pena confiar na sua palavra, aleluia. Mesmo quando o inimigo batia a porta, eu estava de joelho orando, clamando, aleluia, esperando que o Senhor agisse em meu favor. E agora o Senhor trouxe de novo paz para a minha vida. Então a minha alma, ela pode voltar, aleluia, para o seu repouso, para o seu sossego, aleluia. Isso aqui é paz verdadeira, aleluia. Isso aqui não é paz, aleluia, de aparência. Ele não tomou um remédio para que a sua alma sossegasse, não. Ele recebeu de Deus o repouso que ele precisava para a sua vida. Alma minha, volta para o teu repouso, aleluia. E eu falei, aleluia, que a paz, ela não vende numa farmácia. A paz, ela é abstrata, aleluia. Apesar dela ser abstrata, ela incomoda. A falta da paz incomoda, aleluia. Se nós temos paz, aleluia, o nosso psicológico, a nossa cabeça, aleluia, tem condições de viver dia após dia. Mas se nós não temos paz, aleluia, tem uns que não tem força nem de se levantar da própria cama, aleluia, porque sabe que se levantarem tem 1 milhão de problemas para ser resolvido, aleluia. Mas o Senhor te diz nesta noite, aleluia, Ele quer trazer de novo o repouso sobre a tua alma, aleluia. Ele quer trazer sossego, aleluia, para os teus dias, aleluia. O convite de Jesus é que o fardo dele é leve, aleluia. Entrega esse fardo pesado, aleluia, aos pés da cruz, aleluia. A Bíblia vai dizer que o Senhor levou sobre si as nossas dores, aleluia. Mas precisamos crer nesta palavra, que verdadeiramente o Senhor, Ele tem para nós, aleluia, uma palavra de descanso, aleluia, paz para as nossas vidas, para que nós possamos viver sobre esta terra aguardando um encontro com o Senhor, aleluia. Como é que eu consigo trabalhar se eu não tenho paz? Como é que eu consigo criar os meus filhos se eu não tenho paz? Como é que eu posso ter um bom relacionamento dentro da igreja com meus irmãos se eu não consigo ter paz comigo mesmo? Aleluia. Não é possível, aleluia. E quando ele diz: alma minha, volta para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem, aleluia, ele está limitando ao Senhor. É o Senhor que te faz bem, aleluia. Volta para o teu repouso, porque é o Senhor que te faz bem, aleluia.
Não tem brecha para outra coisa, aleluia. É só o Senhor que te faz bem. Então descansa no Senhor, espera no Senhor, confia no Senhor, entende que o Senhor é o provedor da paz da tua vida, aleluia. Aleluia, Deus. Verso de número 8, ele diz assim, 9: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Dizia na minha pressa, todos os homens são mentirosos. Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios que tem feito, aleluia. No nosso relacionamento com o Senhor, nós seremos eternos devedores. Não tem nada que eu possa dar pelo Senhor, aleluia, que diga assim, empatei com o Senhor. Não existe isso. É o que ele está dizendo, que darei eu, aleluia, por tantos benefícios que o Senhor tem feito. Por mais que se esforcemos aqui na terra, nada pode se comparar, aleluia, aos benefícios e às misericórdias que nos seguem, que nos alcançam todos os dias. E a maior delas foi Jesus ter sido enviado para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então aqui ele faz uma pergunta ao Senhor, que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios que ele tem me feito, aleluia. O mínimo que nós podemos fazer, aleluia, é cuidar desta obra, aleluia. Como o presbítero Sérgio já falou, aleluia. O mínimo que nós podemos fazer aqui, aleluia, é entender que esta obra aqui, ela só funciona se as pessoas acreditarem nesta palavra. E cuidar desta obra, aleluia, não é algo que venha tirar de nós tempo de trabalho, não é algo que venha tirar de nós tempo de família, não é algo que venha tirar de nós o nosso descanso, aleluia. Mas cuidar desta obra é falar daquilo, aleluia, que o Senhor tem feito por nós, como Ele está fazendo aqui. O Senhor é piedoso, o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso. Amo ao Senhor, aleluia, porque Ele ouviu as minhas súplicas na minha angústia, aleluia. Invoquei o nome do Senhor, aleluia. Esperei no Senhor. Tudo é endereçado à pessoa de Jesus. Tudo é endereçado, aleluia, ao Deus vivo, ao Deus Altíssimo. Ele não está dizendo aqui foi fulano, foi ciclano, não, foi o Senhor. Então que a nossa vida esteja sempre endereçada, aleluia, a exaltar, a engrandecer, aleluia, a bendizer, aleluia, a dar a honra, a glória e o poder ao nome do Senhor, aleluia. Hoje pela manhã nós estávamos num culto na minha casa e foi o primeiro culto que nós fizemos na minha casa. Nós temos algumas pessoas que trabalham conosco e a maioria são crentes, graças a Deus. Alguns não são, mas eu creio que tudo é propósito de Deus, é no tempo de Deus. E nós realizamos um culto, aleluia, de primícias, que é dar a Deus, aleluia, a primazia de tudo. E naquele culto, aleluia, o meu coração se alegrou, porque a gente vive numa rotina tão intensa, numa rotina tão perseguidora, que às vezes a gente não tem tempo para praticamente nada quando o assunto é obra de Deus. Às vezes a gente passa o dia sem ler a Bíblia, às vezes a gente não consegue orar direito, aleluia. E tirar aquele tempo, ela diz assim, isso aqui é para o Senhor, esse tempo aqui é do Senhor e nada vai atrapalhar. E nós fizemos dessa forma e eu fiquei muito feliz, aleluia, porque foi um tempo dedicado ao Senhor. E assim como eu falei hoje pela manhã, eu digo para você, eu aconselho você, faça isso na sua casa.
Tire um tempo, aleluia, para dizer: hoje eu vou cultuar ao Senhor, mas vai ser primeiro na minha casa. Quando eu for para a igreja, eu já invoquei o nome do Senhor na minha casa, aleluia. Quando eu for ouvir a palavra, aleluia, o Senhor já ouviu as minhas súplicas em casa. Louve ao Senhor, leia a palavra, medite na palavra, aleluia. Converse consigo mesmo, aleluia. Como Ezequias fez, ele diz: minha alma, volta para o teu repouso. Nós precisamos disso, aleluia. A nossa geração precisa disso, aleluia. A nossa geração precisa se aproximar mais do Senhor, aleluia. Meus queridos irmãos, fiquem com esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, que maravilha, né?